Tudo bom, meus queridos? Estamos aqui mais uma vez, graças a Deus, né, para que a gente possa dar aquela estudada, dar mais uma avançada na disciplina de física. Hoje nós vamos ver como a gente está dando continuidade na parte de eletrostática. Hoje a gente ainda vai ver agora a parte de campo elétrico, né? A questão do campo elétrico, posicionamento das cargas, onde ela cria o campo elétrico, o gráfico do campo elétrico, né, que é uma hipérbole. Então, hoje nós vamos verificar e estudar o campo elétrico. Mais adiante, logo começando, vamos fazer a entrega da nossa aula na mão do Senhor, para que tudo aconteça conforme a vontade dEle. Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado por esse momento. Te apresento a vida dos alunos que já estão presentes, Senhor, e aqueles que ainda vão chegar e assistir essa aula depois. Coloque a Tua mão poderosa sobre a vida de cada um deles e que tudo aconteça conforme a Tua vontade em nossas vidas. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, querido. Hoje nós vamos começar aqui, ó, como eu falei para vocês, campo elétrico, tá? Nós vamos ver qual é o principal objetivo mesmo da gente aqui passar para vocês. É passar o conhecimento que vocês possam resolver as questões. Não é especificamente que vocês se tornem, nesse momento, um físico, né? Então, vocês têm apenas que aprender a parte teórica e também como resolver as questões para que a gente possa tirar uma boa nota na hora da prova do Enem. Então, a gente vai ver hoje aqui, dar continuidade, e hoje nós vamos ver campo elétrico. O campo elétrico, pessoal, que é aqui, ó, dada por essa letrinha aqui, a gente já sabe que, como ele tem aquela setinha, a gente já sabe que o campo elétrico, a gente pode dizer que ele é um vetor, tá? Ele é um vetor. Por que o campo elétrico é um vetor? Porque ele possui módulo, ele possui direção e possui sentido, né? Essas são as características de um vetor. Tranquilo? Então, o nosso conceito aqui, ó, ele diz assim: campo elétrico, quando uma carga Q está em uma região onde estará sob a ação de uma força de origem elétrica. Então, pronto, nós vamos ter uma carga, que eu vou chamar aqui, eu vou colocar essa carga bem aqui, ó. Vou colocar a carga aqui para vocês. E essa carga eu vou chamar de Q, Qzão, tá? Essa carga aqui, ela vai, ao redor dela, criar um campo elétrico. E toda vez que alcançar, que eu colocar uma carga de prova dentro desse espaço onde nós temos essa carga geradora, o que é que vai acontecer? Vai ter uma interação entre essa carga de prova e a carga geradora, que aí nós vamos ter, além do campo elétrico, nós vamos ter a força elétrica. Tranquilo? Lembrando lá que quando a gente verificou força elétrica, né, que a gente estudou na aula passada, a força elétrica eu preciso de ter pelo menos duas cargas. Tranquilo? Eu preciso ter duas cargas, sejam elas positivas, negativas ou de mesmos sinais, mas elas tenho que ter duas cargas para que eu possa ter uma interação entre essas cargas e elas possam ter entre elas uma força elétrica, que essa força elétrica vai ser de repulsão ou de atração, dependendo da situação. Já relacionado ao campo elétrico, eu preciso apenas de uma carga, que eu vou chamar minha carga, e essa carga ela vai criar ao redor dela um campo elétrico, tá bom? Como vocês podem ver aí no desenho. Então, olha só, esse Qzão, tá? Vou colocar aqui para vocês, ele é a minha carga geradora, é a carga que gera o campo, tá? Carga geradora. Essa carga aqui, bem aqui, ó, Qzinho, esse Qzinho bem aqui, ele é uma carga de prova. Essa carga de prova, quando ela é colocada próxima a essa carga geradora, ela vai sofrer influência desse campo elétrico. Tranquilo? E dependendo do sinal, né, a gente vai verificar que o campo elétrico pode ser de afastamento ou de aproximação. Vai depender do sinal. E a gente vai verificar também que essa carga pontiforme que foi colocada próximo a esse campo elétrico, próximo a essa carga geradora, desculpe, ela vai sofrer essa influência de quem? Da carga geradora. Beleza? Então, aqui nós temos a carga que olha, que recebe a força, ou seja, aqui nós temos
o que a gente chama do meu Qzinho, tá bom? Essa é a minha carga pontiforme. Tranquilo? Aí nós estamos vendo isso aqui, que a fórmula do campo elétrico, já coloquei logo aqui para vocês, ó. Campo elétrico é igual a força elétrica dividido pela carga, tá bom? Aí eu tenho que lembrar lá, para vocês têm que lembrar, que a força elétrica, ela é dada pela constante K, que esse constante é ela é a constante que pode ser no vácuo, né? Vezes Q1 vezes Q2, tudo isso dividido pela distância ao quadrado. Pronto. Então, essa força bem aqui é justamente essa aqui. Tá bom? Então, o campo elétrico é quem? É a força elétrica dividido pela carga. Tá bom? Então, eu posso também dizer, se eu quiser calcular a força elétrica, que a força elétrica aqui, ó, é a carga dividido, aliás, a carga igual, desculpa, a força elétrica é igual a carga vezes o campo elétrico. Tranquilo? O que é que eu tenho que ter o entendimento? Eu tenho que ter o entendimento que quando essa minha carga aqui, ó, quando essa minha carga for maior que zero, eu vou ver que o meu campo elétrico e a força elétrica têm mesma direção, e mesmo sentido. Como mostra aí a figura para vocês aqui embaixo, ó. Como mostra essa figura bem aqui, tá bom? Como mostra essa figura. Está mostrando aí que o campo elétrico e a força elétrica têm a mesma direção e o mesmo sentido. Quando é que isso acontece? Quando essa carga aqui, ó, for maior que zero. Ou seja, quando for positivo, né? Então, quando a carga for maior que zero, eu já vou observar que o meu campo elétrico e a minha força elétrica têm mesma direção e mesmo sentido. Agora, quando a minha carga for... Aqui tá errado, tá? Aqui ela que é maior, aqui é menor, tá? Que é menor, houve um errozinho aí. Quando ela for menor que zero, dá uma consertada aí no slidezinho, quando vocês baixarem, aqui é menor. Quando for menor, o meu campo elétrico e a minha força elétrica, elas têm mesma direção, mas sentidos opostos. Pronto. Mesma direção, mas sentidos opostos. Tá bom? E a gente tem que lembrar. Direção, a gente vai lembrar que é horizontal, né, e vertical. E o que seria o sentido? Direita, esquerda, né, de baixo para cima, de cima para baixo. Isso seria o sentido. Tranquilo, pessoal? Então, aqui, consertem lá, tá? Carga menor que zero. Então, quando a carga for maior que zero, o campo elétrico e a força elétrica têm mesma direção e mesmo sentido. Quando a carga for menor que zero, elas têm mesma direção, mas sentidos opostos, tá bom? Como mostra bem aqui, ó, na própria figura está mostrando, tá? É só fazer a correção. Bom, campo elétrico criado por uma carga pontiforme. O que seria isso? O vetor campo elétrico no ponto P, que seria esse vetor campo elétrico? É justamente o Ezinho, né? O vetor campo elétrico em ponto P independe da carga de prova nele colocada, mas sim da carga geradora, que do meio onde a carga está colocada, que é a constante. Esse K, como eu falei para vocês, ela é uma constante, tá? E ela possui, em cada meio, ela vai ter o seu valor. No vácuo, ela vale 9 vezes 10 elevado a nona. Então, pronto, em cada meio vai dar.
Esse 9 vezes 10 elevado à nona, pessoal, vocês têm que gravar quando for no vácuo, tá? No ar, eles também vão considerar, existe uma diferença, mas 90% das questões eles vão considerar que tem o mesmo valor de no vácuo. Agora, quando for em outro meio, com certeza a questão vai dar para vocês o valor dessa constante, tá bom? Então vamos lá, continuando. Mas sim da carga geradora Q do meio onde a carga está colocada e a distância até o ponto considerado. Bom, o que é que ele está falando para mim? Que a carga, que o campo elétrico, ele não depende da carga de prova. Aquela cargazinha que eu coloquei aqui, ó, ela não depende dessa cargazinha aqui. Ela depende de quem? Ela depende da carga geradora. O campo elétrico, ele depende da carga geradora. Tranquilo? E do meio aonde ela foi colocada. Tranquilo? Seja a carga Q, seja a carga Q a fonte de um campo elétrico e uma carga de prova Q é colocada num ponto deste campo a uma distância D da carga fonte, a carga de prova ficará sujeita a uma força elétrica de módulo, cujo módulo será... Bom, aí a gente vai ver o seguinte. Tenho o meu campo elétrico aqui, como está aqui na figura. Olha, vou colocar aqui a minha carga geradora. Vamos ver primeiramente quando ela é positiva, tá vendo? Vamos fazer aqui, ó, positiva. Então, tu imagina o seguinte. Eu tenho aqui a minha carga positiva, que aqui é a minha carga geradora. Tranquilo? Aí, olha só. Presta bem atenção, como ela é uma carga positiva, o campo elétrico dela é de afastamento. As linhas de campo dela vai ser de afastamento. Olha, vai ser nesse sentido aqui, ó. Beleza? Então, o campo elétrico dela vai ser de afastamento. O campo elétrico aqui, ó. Pronto. O campo elétrico dela vai ser de afastamento. Agora, olha só. Se essa minha cargazinha aqui, ó, que eu vou colocar aqui a minha carga de prova Q, se ela for positiva, a força elétrica entre elas vai ser de repulsão. Então, tu vai observar que eu vou ter uma força elétrica aqui, ó, na mesma direção e no mesmo sentido de quem? Do campo elétrico. Então, está aqui a minha força elétrica. Ó. Beleza? Está aqui a minha força elétrica. Então, eu estou observando assim. Eu tenho uma carga geradora positiva, e essa carga geradora positiva foi colocada perto dela uma carga de prova positiva. A força elétrica entre elas vai ser de repulsão, vão se afastar. Tá. Agora, e o campo elétrico? O campo elétrico dela é também de afastamento. Porque é uma regra. Carga positiva, campo elétrico de saída, vamos colocar assim. Tá bom? Então, agora, olha só, imagina vocês pegando essa carga aqui, ó, essa outra carga de prova, só que agora essa carga de prova negativa. Tá bom? O que é que eu vou observar? Como ela é uma carga de prova negativa, olha só. Eu vou ver o seguinte, que ela vai ter o campo elétrico também e ela vai ter uma força elétrica entre elas. Presta atenção. Como a carga geradora é positiva e como a carga de prova é negativa, vai existir uma força de interação, de aproximação. Então, olha só, a força elétrica vai ser de aproximação, enquanto o campo elétrico também vai ser para dentro. Vai se aproximar. Entendido? O campo elétrico, vamos lá, carga geradora, deixa eu ajeitar aqui, desculpa, houve um lapso. A carga geradora é ela que vai te dar a direção do campo elétrico. Como a carga geradora é positiva, então o meu campo elétrico também vai ser de saída, olha. Tá? O meu campo elétrico também vai ser de saída. Agora,
a minha força elétrica vai ser de atração. Por quê? Porque a carga geradora é positiva e a carga de prova é negativa. Então, agora, olha, a minha força elétrica vai ser de atração. Tranquilo? Não é difícil, né, pessoal? É bem fácil. O campo elétrico é uma situação bem fácil de a gente resolver. Caiu uma questão ano passado sobre campo elétrico que a gente vai resolver hoje. E vamos continuar. Vamos buscar aqui a nossa aprovação. Agora nós vamos ver quando for a carga negativa. Quando a carga for negativa. Bom, carga negativa. O que é que vai acontecer? Nós vamos fazer o mesmo procedimento, o mesmo estudo. Então, olha aqui para mim. Eu tenho uma carga Q1, a minha carga geradora está aqui, certo? Então, aqui eu tenho a minha carga Q1, e eu vou ter aqui a minha carga Q2. Imagina que a carga Q1 é positiva e a carga Q2 vai ser negativa. Então, primeiro vamos analisar a força entre elas. Vamos analisar primeiro a força. A força elétrica entre a carga geradora e a carga Q1, que é positiva, como elas têm sinais contrários, elas vão se aproximar. Então, tu vai observar aqui, ó. Então, tu vai observar isso aqui, que vai ter uma força elétrica aqui, ó, entre elas, tá? E essa força elétrica vai ser de atração. Beleza? Só que agora, o que é que eu entendo? Que quando a minha carga geradora é negativa, o meu campo elétrico é de aproximação. Então, eu vou verificar isso aqui agora, ó, que o meu campo elétrico também está se aproximando. Beleza? Olha só como é fácil. Na carga Q2, a gente já está vendo o quê? Carga geradora negativa e carga Q2, a carga de prova, também negativa. Então, vai surgir uma força entre elas, uma força elétrica de repulsão. Então, com isso, olha só, a minha força elétrica vai ser de repulsão, mas, em consequência, como a minha carga geradora é negativa, o campo elétrico é de aproximação. Pronto. Bom, pessoal, o que é que eu tenho que entender ainda até aí? Eu tenho que entender o seguinte, que a carga geradora é ela que vai criar o campo elétrico, tá? E quando eu botar uma carga de prova dentro desse campo elétrico, vai ter uma interação entre elas. E essa interação se dá através da força elétrica, beleza? Se essas cargas tiverem sinais iguais, a força elétrica vai ser de repulsão. Se essas cargas tiverem sinais diferentes, essa força elétrica vai ser de aproximação. Beleza. Agora eu tenho que olhar para o sinal da minha carga geradora, porque é a carga geradora que vai criar o campo elétrico. Se essa minha carga geradora for positiva, as linhas de campo são de afastamento, ou seja, está se afastando. Se essa minha carga geradora for positiva, as linhas de campo vão ser de entrada. Vão estar se aproximando, vão para dentro da carga. Entendido? Então vamos lá dar continuidade aqui. O gráfico. O gráfico, pessoal, é esse modelo aqui, como vocês estão vendo. Esse gráfico eu já observo e vejo aqui, ó, que é uma hipérbole. É uma hipérbole. Agora, olha só. O que é que eu estou observando? Que quando o campo elétrico vai diminuindo, a distância vai aumentando. Tá? Campo elétrico diminui, distância aumenta. Beleza? Deixa eu colocar aqui para não confundir vocês dizendo que o campo elétrico é negativo. Tá? Quando o campo elétrico diminui,
a distância aumenta. Pronto. Por que que isso acontece? Isso acontece porque o campo elétrico e a distância são inversamente proporcionais. Tranquilo? Lembra lá na força? Força elétrica também em relação à distância ao quadrado? A força elétrica e a distância ao quadrado também são inversamente proporcional. Mas como é que eu vou observar? Imagina só, que se eu tenho uma distância, por que são inversamente proporcionais? Imagina que eu tenho uma distância de 2. A minha força elétrica vai ser de 4, porque a distância está elevada ao quadrado. Inversamente proporcional, lembrem disso. Se a minha distância for 3, a minha força vai ser o quê? 3 vezes 3, 9. E assim sucessivamente. Tá? O que eu tenho que ter entendimento é que a força e a distância são inversamente proporcionais. Assim como o campo elétrico e a distância também são inversamente proporcionais. Ou seja, o campo elétrico diminui, a distância aumenta. Se a distância está diminuindo, o campo elétrico vai aumentar. Tranquilo? Nada mais é do que isso aqui em relação ao gráfico. Agora, olha só. O sentido do vetor campo elétrico, criado por uma carga pontiforme é o mesmo sentido da força elétrica que atua sobre uma carga positiva. Então, presta bem atenção. Lembra que eu falei para vocês? Eu costumo falar nas minhas aulas, para dar assim um entendimento melhor, para que os alunos gravem mais rápido. Eu digo para eles o seguinte: quando eu tiver uma carga geradora positiva, as setas estão de saída. Ou seja, o campo elétrico, as setas vão sair. Quando a minha carga geradora for negativa, as setas vão entrar. Pronto. É isso que fica mais fácil para vocês entenderem, tá bom? Campo elétrico, carga positiva, campo elétrico vai sair. Beleza? Carga negativa, o campo elétrico vai entrar. Pronto. Isso aqui, pessoal, como vocês estão vendo aí, ó, quando o Q é maior que zero, ou seja, quando a carga é positiva, ele está falando para mim que é de afastamento, tá? Afastamento, ou seja, de saída, está se afastando. Afastamento. E ele está dizendo que isso é divergente, por quê? Porque está espalhando, tá beleza? Ele está falando aqui que é divergente, ó, bem aqui, para vocês verem, bem aqui, ó, divergente. Por quê? Porque está espalhando. Quando a minha carga é menor que zero, quando a carga é menor que zero, é de aproximação. Tranquilo? É de aproximação. Pronto. Se é de aproximação, ela é convergente, ou seja, as linhas estão entrando, estão convergindo. Carga positiva, divergente, estão se afastando. Carga negativa, convergente. Beleza? Tranquilo? Vamos continuar nossa brincadeira? Vamos ver o seguinte agora. Campo elétrico criado por várias cargas pontiformes. Por enquanto, nós vimos apenas uma carga, certo? Nós vimos apenas uma carga. Agora nós vamos ver o campo elétrico criado por duas cargas. Então, olha só. Presta atenção aqui. Eu tenho uma carga positiva e vou ter uma carga negativa. Essas duas cargas são minhas cargas Q. Beleza? E tenho aqui, ó, um ponto P. Beleza? Aonde nesse ponto P é que está sendo o quê? O campo elétrico ali. Tranquilo? Ali vai ter o campo elétrico. Agora observa aqui para mim. Carga positiva, a carga positiva, ela é de afastamento, né? Beleza? Ela é de afastamento. Então, olha aqui. Ela é de afastamento. Então, aqui eu tenho o meu campo elétrico. Aqui eu vou colocar 1. E aqui eu vou colocar 2. Então, aqui eu tenho o campo 1. Pronto. Agora, vamos olhar para a carga 2. A carga 2, eu vou ter aqui, ó. Beleza? Então, agora aqui, ó, eu tenho o meu campo elétrico 2. Tranquilo? Beleza?
E eu vou ter bem aqui, ó, bem aqui, eu vou ter quem? Deixa eu apagar aqui. Bem aqui, eu vou ter o que eu chamo de campo elétrico resultante. O meu campo elétrico resultante. Beleza? Então tá aqui, ó, formou um ângulo. Tenho meu ângulo aqui. Então eu tenho... Desculpa, tá errado isso aqui. Deixa eu ajeitar aqui para vocês. O campo elétrico aqui realmente é de saída. Só que aqui o campo elétrico, ele é de entrada, né? Então ele é para cá, ó. Ele é para cá. Então, o meu vetor resultante está bem aqui, ó. O meu campo elétrico resultante está aqui. Beleza? Esse é o meu campo elétrico resultante. Por que que vai ser assim? Bom, se a carga geradora é negativa, entrando. Se a carga geradora é positiva, saindo. Beleza? E tu vai observar que formou um ângulo entre eles e é onde eu vou ter quem? O meu campo resultante. Vamos lembrar aqui uma situação. Lembra lá? Vamos lembrar de vetores? Quando eu tenho vetores na mesma direção e no mesmo sentido, assim, ó, mesma direção e mesmo sentido, eu vou somar os vetores. Quando eu tenho vetores que estão na mesma direção, mas em sentidos opostos, eu vou subtrair os vetores. Quando eu tenho um vetor formando um ângulo de 90 graus, eu vou usar Pitágoras, certo? Mas quando eu tenho um vetor que forma um ângulo diferente de 90 graus, aí eu vou utilizar a lei dos cossenos. Beleza? É o que eu vou usar aqui. Então, aqui, ó, o meu vetor resultante, vou ajeitar aqui, vai ser igual ao quadrado, vai ser igual a E1 ao quadrado, mais E2 ao quadrado, mais 2 vezes E1 vezes E2. Deixa eu só tirar daqui isso aqui, para colocar mais para cá. Vamos lá. Vetor resultante, campo elétrico resultante é igual ao campo 1 elevado ao quadrado, mais campo 2 elevado ao quadrado, mais 2 vezes o campo 1 vezes o campo 2, vezes o cosseno deste ângulo. Está aqui. Beleza? Então, pessoal, toda vez que o ângulo for diferente de 90 graus, ou seja, for um ângulo qualquer, a gente vai utilizar essas leis do cossenos, tá bom? Ah, professor, mas por que aqui é positivo e não é negativo? A lei dos cossenos é negativo. Ah, por uma questão mesmo da parte de estudo, tá? Na matemática lá vocês vão utilizar negativo, mas aqui na física, na situação em que a gente estuda, a gente vai ficar com ele positivo, tá bom? Beleza? Aí, olha só, linhas de força. Aquilo que eu falei para vocês agora, a linha de força de um campo elétrico são linhas tangenciadas, ou seja, olha só, pelo vetor campo elétrico. Então, imagina que está aqui, ó, meu vetor campo elétrico, olha, está aqui, tangente, tá? Ele não acompanha as linhas, não, ele é tangente a essa linha, beleza? Em qualquer ponto desse, ele sempre vai ser o quê? Tangente. Entendido? Em qualquer ponto das linhas de força, o campo elétrico vai ser sempre tangente a essas linhas de força, como está mostrando aqui, ó, a figura bem aqui ao lado, ó. Tranquilo? Vamos lá. Vamos ver algumas características dessas linhas de força de um campo elétrico. Primeiro, são orientadas sempre de carga positiva para negativa. Como vocês podem ver, olha só, sai da carga positiva e vai para a carga negativa. Ou seja, sempre vai ser assim, não vai mudar. Vai sempre sair da carga positiva e ir para a carga negativa. Uma outra situação que a gente vai ver são sempre linhas abertas. Ou seja, elas não vão se encontrar, elas vão abrir, mas depois elas vão, né? Quando é que elas vão fechar? Quando elas já estiverem chegando perto da carga. Tranquilo? Vão ser linhas abertas. Segundo, não se cruzam. Como vocês podem ver, elas passam próximo uma da outra, mas elas não estão se cruzando. Tranquilo?
Outra característica, apresenta concentração numa dada região proporcional ao módulo do vetor campo elétrico. Olha só, tá vendo aqui, ó? Aqui elas são mais concentradas do que aqui. Beleza? Elas são mais concentradas, então, proporcional ao vetor campo elétrico. Aqui nós já vimos, só foi repetido. Vamos ver aqui. Aqui nós também já vimos a questão de afastamento, como vocês viram aqui, carga positiva, só lembrando aqui, ficou um pouquinho maior, só para dar um destaque, ó, maior, linhas de força. Quando a carga for maior que zero, é de afastamento, ou seja, é divergente. Quando Q for menor que zero, é de aproximação e as linhas são convergentes. Agora, a linha de força, como a gente está vendo, vamos continuar nela, que ela é bem importante. As linhas de força de um campo elétrico são linhas tangenciadas pelo vetor campo elétrico, em cada um dos seus pontos. Então, pronto. Em cada um desses pontos, ela vai ter, em cada ponto aqui, ele vai ser sempre tangente. Ah, professor, se continuasse para cá, ele vai ser tangente do mesmo jeito. Não tem, sempre vai ser tangente. Beleza? As linhas de força de um campo elétrico são orientadas sempre de carga positiva para negativa, né? São sempre linhas abertas, como nós já vimos. Agora, olha só, para cargas de mesmo sinal e de mesmo módulo. Está prestando aqui atenção? Ó, quando eu ponho duas cargas de mesmo sinal ou mesmo módulo, o que é que acontece com o campo elétrico? Tu percebes que lá no slide anterior, sai da positiva e vai para a negativa. Só que nesse caso ele vai continuar saindo, só que tu tem que ver que as duas são o quê? Positiva. Então, eles nunca, essas linhas nunca vão de uma carga para outra, sempre vão se afastar. Linhas de campo vão fazer esse desenho que está aqui, ó. Tá vendo? Sobe, ó. Pronto. Sempre vai ser assim. Beleza? E sinais, mesmos sinais. Agora, olha só, a carga negativa. Mesma situação. Esse é o desenho quando eu tenho cargas de mesmo sinal, tá bom? Agora aqui, para duas cargas de mesmo módulo, prestou atenção? Olha aí, ó, mesmo módulo mais sinais contrários. Mesmo módulo mais sinais contrários, vai sair da positiva e vai para a negativa, como mostra a figura, tá? Ó, sai da positiva e vai para a negativa. Sai da positiva e vai para a negativa. Tranquilo? Campo elétrico uniforme. Bom, o campo elétrico uniforme é aquele que o vetor campo elétrico é igual em todos os pontos. As linhas de força de um campo elétrico uniforme são retas paralelas igualmente espaçadas e no mesmo sentido, ou seja, em qualquer ponto desse aqui, o campo elétrico é o mesmo. Beleza? Em qualquer ponto, campo elétrico é o mesmo. Deixa eu ajeitar aqui e fazer mais bonitinho. O campo elétrico em qualquer ponto desse é o mesmo. Pronto. Agora, alguns detalhes que a gente precisa saber, pessoal. Poder das pontas. No campo elétrico, o poder das pontas, quanto mais próximo da ponta, a concentração de cargas vai ser maior. É isso que me interessa saber. Tranquilo? Quanto mais próximo das pontas, a concentração de cargas vai ser maior, tá? Então, aqui, a quantidade de carga, ó, maior. E aqui eu vou ter um campo elétrico que eu vou fazer melhor. Como a concentração de cargas aqui é maior, então o campo elétrico aqui é maior, tá? E aqui o campo elétrico também tem, mas o campo elétrico é menor porque a quantidade de cargas lá são menores. Tranquilo? Então, o poder das pontas é isso aí. Campo elétrico em um condutor esférico. O que eu tenho que lembrar do condutor? No condutor esférico.
Desculpa. No condutor esférico, eu tenho que lembrar que dentro dele, o meu campo elétrico é nulo. Pronto, é isso que eu tenho que saber. No condutor esférico, o campo elétrico dentro dele é nulo. Blindagem eletrostática. A blindagem eletrostática, quando a gente fala aqui de blindagem eletrostática, a gente lembra logo da gaiola de Faraday, né? Gaiola de Faraday que a gente já estuda essa parte de blindagem eletrostática. Como é que acontece? É o mesmo princípio aqui do condutor esférico. Dentro da gaiola de Faraday, o campo elétrico vai ser nulo. Obrigado. O campo elétrico vai ser nulo. Olha o que é que vai acontecer. Imagina que aqui eu tenho cargas positivas. E aqui agora, ele vai puxar quem? Se aqui é positivo esse bastão, então obviamente que vem para cá cargas negativas, né? Questão da atração. Não é isso? Então, se as cargas positivas estão vindo para esse, negativas estão vindo para esse lado, para o outro lado, eu vou ter as cargas positivas. Aqui, ó. Eu vou ter as cargas positivas. Tu prestou atenção, aproximei um bastão, a eletricidade está lá, aqui, ó. Então, pessoal, o campo elétrico aqui, vou chamar de campo elétrico aqui, eles vão ser o quê? Vão se anular. Então, o campo elétrico aqui dentro vai ser o quê? Zero. Tranquilo? O campo elétrico por quê? Porque está indo um campo elétrico para um lado e para o outro. E dentro dele, como é uma situação esférica, como é a blindagem, dentro dele o campo elétrico é nulo, é igual a zero. Já no campo elétrico uniforme, em qualquer ponto o campo elétrico tem o mesmo valor. Olha, então, se eu tiver aqui um campo elétrico, aqui outro campo elétrico, aqui outro campo elétrico, como é um campo elétrico uniforme, em qualquer parte desse aqui, o campo elétrico tem o mesmo valor. Vai ter o mesmo valor.